Olá, voltamos a conversar sobre o Apocalipse de João. Estou gravando uma série de vídeos sobre este assunto e neste vídeo em especial eu vou trabalhar com você um tema muito interessante. Você já ouviu o Apocalipse? É isso mesmo. A pergunta é esta: você já ouviu o Apocalipse? Nós vamos conversar sobre este assunto logo após a vinheta. Fique, você não vai se arrepender. Então, vamos conversar aqui a respeito da questão de audição do Apocalipse. O capítulo 1, versículo 3 do Apocalipse tem uma bênção muito curiosa. Nesta bênção, o autor diz o seguinte: bem-aventurado aquele que lê as palavras desta profecia e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras desta profecia. Você percebeu então que ele colocou o leitor no singular e os ouvintes no plural. Isso mostra para nós, isso revela para nós que o Apocalipse foi escrito para um leitor e vários ouvintes. A imagem que eu queria que você nesse momento tivesse em mente é uma obra chegando na igreja de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira ou uma outra qualquer, e naquele momento os fiéis se reuniam, um leitor chamado amanuense pegava o rolo, abria e lia o livro para as pessoas. Então, um leitor e vários ouvintes. Isso era muito relevante, muito útil, especialmente porque naquele tempo o número de pessoas que poderiam ler uma obra era muito baixo, muito pequeno. Poucas pessoas conseguiam ler um livro. Poucos leitores existiam no mundo antigo. Muitas pessoas nem sabiam ler ou escrever. Então, é possível que a comunidade que receberia o Apocalipse seria predominantemente de pessoas que podiam ouvir o livro, mas não poderiam ler o livro. Agora, isso significa também que o autor deixou no livro que ele escreveu marcas para a audição. Se o livro foi produzido para ser ouvido, preferencialmente, nele há marcas para que o ouvinte acompanhe o roteiro, acompanhe a história, acompanhe a narrativa, acompanhe o desenvolvimento do relato, das revelações. Então, nós chamamos a isso de marcas de audição. O Apocalipse tem um monte de marcas de audição. Eu queria mostrar algumas para você aqui, você confere aí. Uma das marcas de audição mais fáceis de ver é a estrutura de 7. Nós temos diversas dessas estruturas dentro do Apocalipse. 7 cartas, por exemplo, né? 7 cartas para 7 igrejas. Isso é uma estrutura. Carta 1, carta 2, carta 3, até chegar na 7ª carta, a carta para a igreja de Laodiceia. Depois nós temos uma outra marca de audição. Nós temos 7 selos. Selo 1, selo 2, selo 3, selo 4, selo 5, selo 6, selo 7. Marcas de audição. O ouvinte poderia tranquilamente acompanhar, né? Do 1 para o 2, para o 3, para o 4, até chegar no 7º. E uma outra, 7 trombetas, né? 7 trombetas que aparecem também logo depois dos 7 selos. E por fim, uma outra marca também desta mesma natureza, 7 taças, a partir do capítulo de número 15 do Apocalipse. 7 taças da ira de Deus, né? Aparece lá. Taça número 1, taça 2, taça 3. E estas taças, estas trombetas e estes selos estruturam o livro. É muito mais fácil você acompanhar a obra pela audição, pelo ouvido, por meio dessas marcas, né? Dessa estrutura de 7. Há outras marcas no livro que eu posso apontar para você. Por exemplo, o livro tem também os 3 sinais. No capítulo de número 12, ele diz assim: e um sinal foi visto no céu, né? Um primeiro sinal. Esse sinal é uma mulher. Logo depois ele vai e diz: e um segundo sinal foi visto no céu. E o segundo sinal é um dragão. Mais à frente ele vai dizer: e um terceiro sinal foi visto no céu. E o terceiro sinal é um conjunto de anjos. Então você percebe que o leitor acompanha o sinal 1, sinal 2, sinal 3 e assim
ele tem a facilidade para não se perder ao ouvir o texto, ao ouvir a leitura da obra. Eu acho que é um exercício interessante. Se você não fez ainda, experimente ouvir o Apocalipse. Ouvir o Apocalipse acompanhando as marcas de audição. É um belo exercício. Como você pode fazer isso? Uma maneira mais simples de fazer é pedir alguém para ler o livro para você. Você senta no lugar, alguém pega o livro, lê e você vai acompanhando. E pede a pessoa para não ficar lendo capítulo 1, 2, 3 ou versículo 1, 2, 3, porque capítulo e versículo não existiam naquela época. Capítulo e versículo é coisa de Idade Média, bem posterior. Então, naquele momento ali, não tinha capítulo ou versículo. O que havia era exatamente o que eu estou dizendo para você. O que nós tínhamos no texto, havia no texto as marcas de audição. Peça para alguém ler, então, de forma linear, sem ficar acusando os capítulos e os versículos, tá? Lendo de forma linear apenas por meio das marcas de audição presentes na obra. Uma outra maneira de você fazer isso é ouvindo por meio de um aplicativo, né? Nós temos diversos aplicativos para ouvir a Bíblia. Há também CDs para você ouvir no carro, e MP3 também. Então você coloca isso lá no carro ou no seu telefone, no seu smartphone, e você ouve o texto enquanto você caminha, enquanto você anda, enquanto você dirige, enquanto você corre, enquanto você pedala de bicicleta, enquanto você trabalha. Você ouve o texto, de preferência, mais uma vez, de forma linear, sem as marcas de capítulo e de versículo. Então, repito a pergunta que eu fiz para você no início, você já ouviu o Apocalipse? Se você entendeu o que eu quis dizer, eu acho que vale a pena parar para ouvir esta obra. E ouvindo-a, você perceberá algumas coisas que você não perceberia se você estivesse apenas lendo o texto. Fica o convite para você. Mas eu quero também deixar, nesse momento, um pedido. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com algum amigo que tenha interesse na temática. Você conhece um colega, um vizinho, um parente que goste destes assuntos, Apocalipse, escatologia, encaminhe para ele e peça para que ele assista o vídeo também. Fique por enquanto e até uma próxima.